É? Ei, Salsicha, onde é que está você? Puxa vida, Scooby-Doo, estou aqui, Scooby. Yapadabadu, poxa vida, Barney. Vamos comer um filé de brontosaurus e um cactus cola. É mesmo, Fred, e vamos jogar boliche, Bedrock. Esqueleto, pacato e mentor. Foi quando eu levantei a espada e gritei, pelos poderes de Grayskull. Já é difícil fazer só as imitações dos desenhos. Agora imagine se eu tivesse criado as vozes originais. Eu tô falando do Homem das 1000 Vozes, que a gente vai falar aqui, que o Renanzinho vai dar a sua dissertação total sobre este homem, Mel Blanc, o Homem das 1000 Vozes. Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Belezinha? Meu nome é Renan Alonso. E Enio Vivona. Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, curte esse vídeo e bora falar sobre Mel Blanc. Quem foi Mel Blanc? Mano, Mel Blanc foi basicamente o cara que inventou a porra toda. Ele que inventou a voz do Pernalonga, do Patolino, do Gaguinho. Ele fazia todas. Fazia todas essas vozes. Ele inventou a voz do Piu Piu, do Frajola. Que isso. É. Pô, o cara tinha uma versatilidade, né? O cara fazia o piu-piu e fazer os personagens com vozeirão. Exatamente. Que loucura. Eufrazino, aquele baixinho, né? Ou seja, basicamente quase todos os personagens do Looney Tunes ele que criou. É muito difícil, né, Renan? Porque a voz, você tem um limite, né? Tipo, que nem a gente falou do Chico Anísio, criou vários personagens. Sempre tem um resquício de uma voz aqui, de uma outra ali. Mas quando você ouve os desenhos, é uma coisa... Ele consegue dar uma voz que não tem nada a ver com o outro. Você fala, meu Deus, cara. Exato. Fora que, além de ter criado esses personagens, assim, pelo que relatam ali, de como ele vivia a vida, assim, ele quase... tinha um lance de viver esses personagens, sabe? Tem um termo isso, que é atuação de método, que é essa coisa de justamente, de atrás dos holofotes, viver a vida dos personagens. Ele tinha um tanto disso. Ele é basicamente o pai da atuação de voz. Ele nasceu em 1908, comecinho do século XX, né? Desde moleque ele já fazia imitações dos trejeitos de gente, de dialetos, de sotaques dos Estados Unidos, né? E aí ele começou a trabalhar na rádio, lá pra década de 30 e tal. Só que ele via que ele tinha potencial de alguma coisa ali, ele queria mais. Ele nasceu em São Francisco, mas se mudou pra Los Angeles pra ir bater na porta dos estúdios de cinema. E entre esses estúdios de cinema tava a Warner Bros., que era um estúdio de cinema que, além dos filmes em si, fazia também animações. Porque naquela época, gente, tipo, nem TV tinha. Então, as animações, elas passavam no cinema. Passavam no cinema. Tipo uns trailers, algumas coisas. Eram curtas-metragens, né? Elas tinham, tipo, duração curta, assim, sei lá, de, às vezes, 10 minutos, menos, às vezes um pouquinho mais. Não tinha um tempo certinho. Era muito raro de ser um longa-metragem. Assim, o primeiro longa-metragem foi a Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, né? Longa-metragem de animação, né? Então, ele ia literalmente lá na porta do estúdio. A porta do estúdio não é uma porta de um estúdio, né? É tipo, sei lá, uma portaria, né? Uma coisa meio pegar um cara nada industrial. A ver, né? Ele chegava lá pra um porteiro e falava, eu sei fazer vozes e tal, eu queria fazer um teste aí. Aí o cara falou, não, pô... esse doido aí, doido da rua aí. Não, beleza, falou. Beleza, viu, vó, mas eu não precisa não, a gente já tem. Aí ele voltou lá 15 dias depois, pô, vim aqui, eu quero fazer e tal. Aí o cara, porra, velho. Enche o saco, velho. E aí, né, ficou nesse negócio. Mano, o Mel Blanc ficou 2 anos indo direto, quinzenalmente, na porta dos estúdios da Warner pra pedir uma chance de fazer um teste. Passaram 2 anos dele fazendo isso, chegou um dia que ele chegou lá e de repente deu de cara com outro cara. O cara tava lá e falou a mesma história, mano, veio aqui faz 2 anos, tava tentando um teste e tal. Só que o cara não deixou eu tentar, velho. Aí o cara, esse outro porteiro que tava lá, falou, então tá bom, dá uma palhinha aí. Aí ele fez alguma coisinha rápida. O cara olhou pra ele e falou, porra, você não quer repetir isso lá pros diretores, não? Olha aí. Aí eu falo, pô, louco, velho, da hora. Vendo? Esse cara que tava na porta, ele era um puta produtor de animação. O Mel Blanc chegou e perguntou, o que aconteceu com o cara? Cadê o cara? O chatão que não deixava entrar. Então, o cara morreu. E aí ele chegou, começou a fazer testes, né? Os diretores gostaram e até pegaram um trecho do que ele gravou como teste. E antes mesmo dele trabalhar oficialmente nos estúdios da Warner, já usaram a voz do cara pra fazer reações. Tipo, soluço, choro, riso, esse tipo de coisa são reações. Aí, beleza, pô, acharam o cara bom. Um dos diretores foi lá e deu
uma oportunidade de trabalho para ele, num desenho novo da Warner, que se chamava Picador Porky. E esse desenho estrelava um novo personagem da Warner, que seria o Porky Pig, que pra gente é o personagem Gaguinho. Só que o Mel Blanc foi lá pra fazer um personagem secundário. E olha só o desafio, o primeiro personagem da carreira dele do cinema, né, de voz, foi fazer um bêbado cantando uma canção. E, cara, é genial. La cucaracha, play it, please, the cucaracha, yippee, play it on the old guitar. La cucaracha, play it wherever you happen to be. Ele teve uma participação ali tão contundente, tão legal, tão sólida, que até ele começou a fazer o Gaguinho depois disso. Caraca. Porque olha só que coisa, o cara que era escalado pra fazer o Gaguinho, o Porky Pig, era um gago de verdade. Só que aí, tipo, isso gerou um problema, porque o cara não conseguia gravar direito. Então o Mel Blanc começou a assumir. Conseguiu botar graça no negócio. E até ele conta o processo de criação dele, né, de como chegar nessa voz. Ele foi pra uma fazenda e começou a observar muito os grunhidos dos porcos. E foi tentando transformar esses grunhidos em uma fala gaga. E aí ele demonstrando... O cara é meio geninho, fora da caixinha também, Totalmente, né? Totalmente. Tudo que ele fez foi empírico, cara. Ele nunca fez uma aula de teatro na vida. Que e aí, louco. quando ele começou a fazer o Gaguinho, já na primeira produção que ele faz o Gaguinho, ele também deu a voz a um personagem muito maluco, que em inglês é o Daffy Duck, que é o Patolino. Hey, that wasn't in the script. Don't let it worry you, Skipper. I'm just a crazy, darn fool duck. E aí, nisso, então, ele começou a gravar as aventuras ali do Gaguinho e do Patolino. A Warner foi crescendo, os personagens foram fazendo muito sucesso e foi criando-se, né? A Warner criou um novo personagem ali que é basicamente o carro-chefe da história da empresa, né? Que é um coelho alto, magro, cinza, com um orelhão, pernas longas. Quem será? Né? O Mel Blanc fez parte até da criação desse personagem, né? Porque mostraram pra ele o desenho, a gente tá com um personagem novo aqui, o que você acha, pá, não sei o quê. O Mel Blanc foi lá e sugeriu o nome do personagem. Em inglês chama Bugs Bunny. O próprio Mel Blanc que deu a sugestão desse nome, porque Bugs é o primeiro nome do animador que criou ele. Ah, tá. E Bunny é como se fosse coelhinho. Uma homenagem ali. Mas o nome Pernalonga ficou bem mais legal pra nós, né? Nessa época, a dublagem brasileira conseguiu absorver muito bem isso. Criava-se nomes também dos desenhos. Hoje meio que fica um nome gringo mesmo. Geralmente o cliente prefere se manter nome gringo pra venda Sim, de porque como acessórios, brinquedos. Porque hoje você sabe como é que é o nome lá. A gente nem sabia. Você viu os brinquedos. Eu acho isso triste, cara. Eu gosto tanto dessa coisa da tradução. Tipo, Dick Vigarista. Porra, bom pra caralho. Penélope Charmosa. Sim. É muito legal. E muitos esses nomes que você deu, por exemplo, são nomes mais descritivos, né? De personagens, né? Mas, enfim, né? Infelizmente é uma coisa que foi se perdendo com o tempo, talvez até pela globalização. Voltando pro Pernalonga, inclusive, eles tinham a sugestão de um bordão pro Pernalonga, que não era o bordão que é mesmo, mas o próprio Mel Blanc chegou e falou, não, eu tenho uma sugestão, podia ser, hey, what's up, Doc? What's up, Doc? Tipo, o que há, cara? O que é, cara? E aí, no português brasileiro, a gente tem até a adaptação muito boa, né, do que há, velhinho. Inclusive, esses personagens todos que o Mel Blanc criou, a gente tem vários dubladores que fizeram esses personagens. Sim. Como é que ele conseguia essa versatilidade, né, cara? E contracenar, né? Porque você vê dois personagens contracenando e com a mesma voz, Cara, tem um depoimento do Hank Azaria. Ele é um voice actor dos Simpsons. E ele comenta que a interpretação mais genial de todas, assim, de voice acting, né, de atuação de voz, é o Mel Blanc fazendo num episódio onde tem o Patolino e o Pernalonga, e o Patolino, ele chega e se veste de Pernalonga e imita o Pernalonga, e o Pernalonga chega, se veste de Patolino e imita o Patolino, sendo que, imagina só, é o mesmo cara que faz esses dois personagens. What's up, Doc? Having any luck on those ducks? It's duck season, you know. Just a darn minute. Where do you get that duck season stuff? Says so right over there on that sign. You're so smart. You know what to do with that gun, Doc. You're despicable. O que
que tem de genial nisso? Eles até tentaram fazer um laboratório disso nos Simpsons. Então eles tentaram pegar e fazer a imitação, né? Ó, pega um personagem que é seu e outro personagem que é seu. E tenta um imitar o outro e o outro imitar um. Segundo o Hank Azaria, isso é praticamente impossível. Porque quando você vai fazer isso, fica sempre um meio termo da imitação. Sempre É parece... que nem se eu fosse imitar o Fagundes imitando o Celton. Tenta fazer. Eu não sei, só sei que foi assim. Agora tenta fazer o Celton imitando Fagundes. Que cilada, Bino. Fica meio que a mesma coisa, né? No caso do Mel Blanc, não, velho. Você consegue perceber isso. Óbvio que a imagem ajuda, mas Sim. o cara não consegue fazer isso sem a imagem, sabe? A partir da reputação que ele foi construindo. Eu lembro disso, que eu sempre vi, ó, quem é esse cara? Sempre aparece. Ele foi a primeira pessoa na história da indústria do entretenimento a receber os créditos por realizar o trabalho de atuação de voz. Atuação de voz. Né? Quando começou a existir a TV, essas animações, além de cinema, Nossa, elas ganhou passaram a ser transferidas até, né? Do cinema pra televisão. As pessoas consumiram mais massificamente a televisão a partir de então. E também o próprio Mel Blanc, porque ele começou a aparecer em comerciais, talk shows. Ele começou a se tornar uma personalidade. Isso ajudou também a trazer essa relevância. Foi nisso que começa a Warner Bros. Com o Looney Tunes a criar mais personagens ainda. Inclusive, tem uma curiosidade sobre o Pernalonga. Você sabe por que a figura do Pernalonga, você sabe por que é tão forte assim? Não sei por quê. Muito por conta da questão histórico e política, onde ele foi criado, inserido e aumentado. O Pernalonga, a partir do momento que os Estados Unidos sofreram o ataque de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, a Warner usou a imagem do Pernalonga para fazer as propagandas patrióticas, né, dos estadunidenses, né, que a gente sabe que os Sim. estadunidenses têm muita essa coisa do orgulho de ser patriota. Então tinha toda uma questão política global ali, guerra e tal, acontecendo tão forte. E usar um personagem que é leve, né? Usaram um personagem que é leve e cantando músicas e também com esse espírito do orgulho patriótico estadunidense. E isso foi tão forte na época Caraca, meu. que até hoje ele é tido como o principal personagem da Warner e, se não, um dos principais personagens de desenho animado. Então, também contar uma curiosidade. Um dos personagens mais famosos que ele fez, que não é da Warner, foi em 1940, ele criou a risada do Pica-Pau, velho. Guess who? Mas voltando ali pra década de 50, mais ou menos, começaram a ter outros Começaram a estúdios. utilizar ele para outros estúdios. Isso, então ele começou a fazer desenhos pra MGM, pra Disney também, ele participou do desenho do Robin Hood, fazendo uma voz secundária. Uma das primeiras produções da Hanna-Barbera, né? Sério, cara? Os Flintstones, onde ele criou a voz do Barney, ele também dava a voz ao Dino. O né? Dino era só... O Mel Blanc fazia muito isso. Teve um desenho da Penélope Charmosa, que ele faz um dos carros. Dos carros. E justamente nesse momento, então, Hanna-Barbera veio, né, com essas produções de animações pra TV, ele fez vários também dos estúdios Hanna-Barbera. E aí, auge da carreira do cara, de repente, ele não aparece no dia de gravação. Do nada. Ele sofreu um puta do acidente de carro, foi levado às pressas pro hospital inconsciente, com vários ossos quebrados. Os médicos até desacreditaram, assim, tipo, deram, sei lá, 2 semanas de vida pra ele no máximo. Relatos do documentário Sim, sobre ele, aquela tá? lenda urbana. Relatos do filho dele, ele tava tendo uns primeiros espasmos, assim... Talvez, será que vai acordar? Será que não vai? Aquela Mexendo o tensão, dedinho, né? pálpebra. Aquela tensão, assim, e não vinha, né? Nada, não falava, fazia tempo que ele tava lá em coma. O médico teve uma ideia. Ele pegou e botou uma TV lá no quarto e começou a tocar um episódio com o Pernalonga. Falou, tipo, Bugs, que é a Pernalonga, né? Vai, Pernalonga, você tá aí, fala com a gente, né? Numa tentativa desesperada de fazer ele tomar consciência. E ele vai e responde com, What's up, Doc? Com a voz do Perna. Com a voz do Pernalonga. Que doido. E isso ajudou ele a recuperar ali do coma. O médico percebeu que começou a dar certo isso, tentou trazer o Gaguinho também, tipo, vai, ô Gaguinho, você também tá aí? Ele, tô aqui. Isso aí, pra ele, acho que era mais a vida dele do que qualquer outra coisa, né? Provavelmente, cara. É, que Aí foi faz meio- sentido, psicologicamente foi- falando, sim. faz muito sentido, porque o cara vivia. O cara vivia isso, 24 horas. respirava isso, né? Gravava todos os dias. Acionou tal. um gatilhinho lá. Então isso ajudou ele a retomar a consciência e ainda assim o período de recuperação foi muito complicado e muito conturbado. E nisso, né, aí a gente tem a indústria, né, capitalismo e tudo mais, porque o estúdio E pra achar vozes... ficou nesse lance de tipo, caralho, né, o cara que faz
todas as vozes, quase morreu. E aí, você aceita, né, pros outros atores de voz e tal, ninguém quis fazer. O cara falou, pô, o cara não morreu, mano, o cara tá aí, tá vivo, pô, espera ele se recuperar. Mas o estúdio ficou nessa situação e tal, tanto é que eles gravaram vozes guias, por os animadores terem que animar, né, porque a voz original você interpreta antes e a animação aí vem eles criam depois. um desenho. Isso, pros animadores já ir tendo material, pra aí sim o Mel Blanc, quando se recuperasse, começasse a gravar. Só que olha só como são as coisas. Ele gostava muito do que ele fazia e também, né, a pressão ali da indústria fez com que, antes até dele conseguir ir até o estúdio, porque a gente tá falando aí de 1961, os caras montaram uma cabine móvel Cara, pra ele dublar da cama dele. primeiro home. Primeiro home, exatamente. Ali deitado na cama, tem fotos disso, inclusive. Não dá pra dizer que não é dos maiores nomes da história, A história ali. das vozes e personagens, né? Depois que tudo isso aconteceu, daí ele já foi começando a envelhecer. O último trabalho que ele fez em vida foi o longa-metragem Uma Cilada para Roger Rabbit. Foi um filme muito revolucionário pra indústria porque misturou live action, né, atuação física, com animação. A animação em 2D. louco. Aparecem os personagens do Looney Tunes e ele dá a voz a eles, né, porque ele deu até lá. Ele começou em 1930, né, década de 30. Uma Cilada para Roger Rabbit lançou em 1988. O Mel Blanc faleceu em 89. Ele morreu com 81 anos. Ele fez, então, essa animação com 80 anos. Tem relato do médico dele, do otorrino dele, falando que o que se chamava antigamente cordas vocais, mas hoje em dia o termo mais técnico, o termo mais correto é pregas vocais. As pregas vocais dele eram fortes, sólidas, sabe? É impressionante, assim. Tipo, nem parecia que ele fumava, nem nada. Ele também praticamente nunca teve dor de garganta, inflamação, essas coisas. Nem nada. A única coisa que ele falava que a única voz que pegava um pouco mais era do Eufrazino. Porque tem uma coisa muito aqui e tal, né? Tipo, muito drive, muito grave e tal. E aí ele dava umas tossidas depois e tal. Ele sofreu um pouquinho pra fazer. Legal. Mas era a única voz, o resto tudo pra Bacana. ele era de boa. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. Mandem pra algumas pessoas que vocês acham que podem gostar desse vídeo, tá? Vai ajudar, vai fortalecer bastante. Pô, gente, na verdade a gente precisa chegar a 10 mil inscritos. É 10 mil. Eu não sei, só sei que é assim. Exatamente, é assim que a vida é. Então, gente, ó, muito obrigado pela audiência de vocês. Cuidem-se e até a próxima. Fui. Sabe qual que é o melhor melzinho pra garganta? Ah. Mel Blanc.